Olá, doutora Betânia. Todo mundo sabe que os meus filhos já são grandes, né? Mas eu tenho muitos amigos com os filhos pequenos. Então, eu gostaria de saber, a partir de que idade seria interessante avaliarem se a criança necessita ou não do uso de aparelho dentário? Oi, Silvia. Tudo bem? Eu sou Betânia, eu sou dentista, especialista em odontopediatria aqui na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. A partir então de que idade que eu vou levar a criança no dentista para avaliar se eu preciso ou não usar o aparelho ortodôntico? Eu diria que se eu fosse limitar uma idade, eu começaria um acompanhamento por volta de 1 ano de idade. Porque com 1 ano eu já consigo identificar hábitos e possíveis desvios da normalidade numa criança. Isso não quer dizer que eu vou intervir com 1 ano de idade, mas eu posso escolher o melhor momento para isso. Para eu escolher esse momento depende de vários fatores, inclusive do tipo de problema que a gente está lidando. Eu tenho mordidas que quanto mais cedo eu conseguir tratar, mais essa criança vai se beneficiar. Outra coisa que eu queria deixar claro é que nem sempre o aparelho que a gente pensa na estrutura física do aparelho é o que eu vou usar. Há tratamentos em que eu uso acréscimos, sobre os dentes para guiar essa mandíbula para uma posição que eu quero. Há tratamentos que eu tiro, eu desgasto os dentes para levar essa mandíbula para uma posição que eu quero. Entra aí também a correção da respiração bucal em vez de nasal, entra aí a remoção de hábitos como chupeta, mamadeira, dedo, entre outros, que vão beneficiar a criança nesse crescimento mais harmônico. O que eu acho muito importante a gente aproveitar aqui e deixar muito claro é que a gente sempre ouviu aquela história, espera a criança trocar todos os dentes para saber se vai precisar de aparelho. Não, isso vai ocorrer por volta dos 12 anos de idade e com 6 anos de idade eu já tenho mais ou menos 80% do crescimento facial dessa criança já definido. Então, se eu tenho uma criança que tem uma alteração na mastigação, ou seja, ela mastiga mais de um lado muito mais de um lado do que do outro, os músculos vão trabalhar de uma forma diferente e vai começar a provocar uma assimetria. Então, quanto mais cedo eu conseguir interferir nesse problema, mais essa criança caminha para a normalidade, para o crescimento harmônico, dos ossos da face. Então, tudo isso, embora pareça muito complexo, na verdade é muito simples. Eu tenho que sempre estar de olho, se tem algum fator que está levando a uma desarmonia no crescimento. E isso pode ser já identificado já a partir de 1 ano de idade, tá certo? E outra perguntinha também. Fio dental. É difícil uma criança usar fio dental, gostar. É necessário? A partir de que idade? Existe uma técnica para que a criança curta, não ache chato passar fio dental, que é tão fundamental? Obrigada, beijo. E aí, sobre o fio dental? 2 perguntas, Com que idade eu devo começar o fio dental? E o que fazer para as crianças curtirem esse momento? Então vamos lá, sobre idade. Idade não tem muito uma idade, porque depende de criança para criança. O que eu tenho que saber é qual que é o momento de eu passar o fio dental. Então eu vou abrir a boca do meu filho, minha filha, do pequeno, e vou olhar se tem 2 dentes que se tocam. Se eles se tocam mais ou menos dessa forma. Isso aqui, que tá rompendo entre os 2 dentes é como se fosse o ponto de contato. E embaixo do ponto de contato é onde que eu tenho que desorganizar o biofilme com a ajuda do fio dental. Então não tem uma idade muito certa, porque eu vejo crianças com 1 ano de idade que precisam usar fio dental porque já tem dentinho que se toca. E eu tenho já vi criança com 6, 7 anos de idade sem nenhum ponto de contato. Que aí é outra história, mas assim, não necessitava do uso do fio dental. Então eu tenho que avaliar a questão da existência ou não deste ponto de contato, beleza? Definir que eu vou passar fio dental.
Quem é responsável pelo uso do fio dental? É o papai ou a mamãe. Para passar um bom fio dental de forma adequada, a desorganizar esse biofilme, eu preciso de coordenação motora fina. E isso a criança em média vai conseguir por volta dos 7 anos de idade, 8 anos de idade. Até lá, é o papai ou a mamãe que vai ficar responsável por essa tarefa. É lógico que a criança tem que ser convidada e incluída nessa brincadeira para ela começar a criar gosto pelas coisas. E aí eu vou passar a minha experiência, o que eu tenho visto, o que as mamães me relatam. Primeira coisa, a gente vai perder o medo desse momento. E aí eu quero mostrar para vocês um artifício que eu uso muito aqui, até a criança se acostumar com isso aí. Então eu vou chamar o Pocotó, que é quem me ajuda nesses momentos, pra gente simular aqui como é que eu devo fazer isso, certo? Então, primeira coisa, eu vou me posicionar na criança, atrás da criança ou do lado da criança. A criança abre a boca, levanta a cabecinha e aí que vem. Hoje tá bem comum da gente achar no mercado brasileiro o fio dental com cabinho, né? Ele tem um cabinho e ele tem um fio aqui. Então, assim, existem de diversas marcas, diversas cores, tem alguns com os bichinhos, enfim, encontre um que você se adapte melhor a ele. E aí que vem, eu vou colocar aqui entre um dente e outro da criança, fazer o movimento de esfrega e tirar. Ou seja, fazendo aqui na frente, coloquei aqui, esfreguei de um lado, esfreguei de outro, eu tiro. Para passar aqui desse lado, muitas mamães estão passando, vamos colocar, por exemplo, aqui embaixo, e elas vêm por aqui para passar aqui. Com esse fio dental de cabinho, não cabe, então tem que virar o cabo para fora para conseguir introduzir aqui e passar direitinho. Eu acho que é um artifício bem legal, porque ajuda muito o papai e a mamãe nesse momento. Tem papais e mamães que falam assim, Betânia, mas meu dedo não encaixa lá dentro, não vai, não acontece isso, entendeu? Então eu acho que é um artifício bem legal pra gente começar a introduzir esse fio dental. Aí vem outra questão que a gente escuta muito e é bom a gente passar essa orientação. Muitas vezes quando eu vou passar o fio dental, a gengiva sangra. E a gengiva sangra porque tem gengivite, na imensa maioria dos casos. E aí eu tenho que ver, porque mesmo criança com 1 ano, 2 anos, elas podem ter gengivite. E a gengivite é causada por um acúmulo de placa. Então, ou seja, eu tenho que tirar a placa que está ali entre os dentes para não ter esse sangramento. É outra coisa que eu vejo muito. Ah, Betânia, eu fui passar o fio dental no meu filho, machucou, sangrou, ele começou a chorar e eu fiquei preocupada porque eu machuquei ele e aí eu não passei mais o fio dental. Ou seja, eu tive uma exacerbação do processo inflamatório da gengivite ali e agora que eu vou passar, vai ficar mais inchadinho, vai ter um sangramento maior e a criança pode ficar com a gengiva dolorida ali em razão do fio dental, tá certo? Então, assim, é muito importante não deixar de passar o fio dental. Pelo menos uma vez por dia. Se a criança tem ponto de contato, eu vou lá, vou dar a finalizada na escovação, eu vou lá e passo o fio dental entre todos os dentes. Tá certo? Um beijo, até!